Seja muito bem-vinda à segunda aula. Eu sou a doutora Ana Priscila, médica endocrinologista, especialista em hormônios, saúde da mulher e menopausa. Hoje a gente vai conversar sobre qual mulher você é, quando a gente vai falar sobre climatério e menopausa e como a predisposição familiar e também o seu quadro clínico pode interferir na decisão de tratamento nessa fase. Seja muito bem-vindo ao curso. Já peço que você se inscreva nesse canal para que você possa acompanhar de forma organizada todo o conteúdo que a gente vai deixar aqui preparado para você. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar na aula de hoje, eu te convido a conversar com a sua mãe, com a sua irmã, com alguém da sua família, como foi a menopausa dela. Também entender um pouquinho como foi esse processo de envelhecimento. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em climatério e menopausa, a gente fala muito em tratamento de sintomas. Aquilo que a mulher está apresentando naquele momento. Ela tem fogachos? Vamos tratar. Eu tenho alterações da minha saúde íntima? Vamos tratar. Eu tenho perda de massa óssea, uma osteoporose no exame de densitometria óssea? Vamos tratar. Mas um ponto que a gente não pensa é que cada vez mais a gente está aumentando a nossa longevidade. Cada vez mais a gente está envelhecendo melhor e de uma forma muito saudável. E a gente entender qual é a nossa predisposição nesse envelhecimento faz toda a diferença. Então vamos parar aqui para entender um pouquinho melhor esse assunto. Hoje, pelo consenso, tanto brasileiro quanto americano, de menopausa, a gente deve tratar com reposição hormonal as mulheres que têm sintomas de fogachos, sintomas geniturinários, que é essa alteração da saúde íntima, e muitas vezes quando a gente tem uma perda de massa óssea. Mas será que o envelhecimento se resume a apenas esses três sintomas? Será que a gente não tem que cuidar um pouco melhor da nossa saúde mental, da nossa saúde cardiovascular, da nossa saúde óssea e da nossa saúde muscular? Todos esses pontos são muito importantes para quando você conversar com o seu médico esse planejamento, eles sejam também colocados na hora da decisão de qual é a melhor proposta de tratamento para você. E aqui a gente não está só falando sobre reposição hormonal. Muitas vezes eu posso optar por uma proposta não hormonal, mas se eu sei que na minha família as mulheres vão perdendo, por exemplo, muito cabelo, se as mulheres vão perdendo muita massa muscular, esse é um ponto de atenção para que você faça um trabalho preventivo. Então, a aula de hoje é sobre a gente entender quais são as nossas predisposições para que a gente faça um trabalho preventivo no momento de climatério e menopausa, de acordo com muitas vezes a genética que a gente tem, para que a gente evite uma piora de saúde a longo prazo. Fica aqui então algumas perguntas que você pode fazer para você e também para os seus familiares. Primeiro, na minha família, existe uma tendência a uma perda de massa óssea? Existe alguém que teve uma fratura por osteopenia e osteoporose numa idade mais avançada? Primeiro ponto. Segundo, existe uma predisposição à perda de massa muscular? Existe uma condição muito frequente que se chama sarcopenia do idoso. Sarco é músculo, penia é pouco. Existem algumas pessoas que vão perdendo músculo durante o envelhecimento. A consequência disso, muitas vezes, é um maior risco de fratura, uma diminuição da nossa mobilidade e da nossa funcionalidade. Esses pacientes muitas vezes precisam de um tratamento direcionado preventivo, porque é muito mais fácil a gente evitar a perda de massa muscular do que a gente tentar ganhar músculo quando a gente tiver 65, 75 anos. Terceiro ponto, como é a saúde cardiovascular da sua família? Existe uma predisposição a ter esse colesterol mais alto? Existe uma predisposição a ter infarto ou AVC em familiares mais próximos? A gente sabe que durante o climatério e principalmente na menopausa, a queda dos nossos hormônios pode aumentar o risco de pressão alta, aumento do colesterol ruim, que é o LDL e triglicérides, aumento da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que causa o processo inflamatório e aumenta o meu risco cardiovascular, ou seja, aumenta meu risco de formação de placa de ateromatose, aumenta o risco de infarto e AVC ao longo dos anos. A gente entender isso também é um ponto de atenção quando a gente está falando em prevenção.
Quarto ponto, entender como é a saúde mental e esse envelhecimento quando a gente está falando em cognição e em memória. A sua família tem uma predisposição para ter doença de Alzheimer? A sua família tem uma predisposição a ter doença de Parkinson ou algum outro tipo de demência? Hoje a gente já tem vários estudos mostrando que, principalmente nas mulheres, essa queda hormonal interfere sim na nossa saúde cerebral, aumentando o risco de Alzheimer e aumentando o risco de algumas doenças neurodegenerativas. Quinto e por último, como é a sua saúde quando a gente vai falar em risco de câncer? E a gente não está resumindo aqui falar só de câncer de mama. Como é o risco de câncer de intestino? Como é o risco de câncer de mama? Como é o risco de câncer gástrico, de ovário, de endométrio? Saiba mais como é a história da sua família. Cada um desses tumores tem diferentes relações com os nossos hormônios. Por exemplo, uma família que tem aumento do risco de câncer de mama ou de endométrio tem que tomar cuidado muitas vezes quando a gente vai falar de reposição hormonal. A gente vai falar uma aula só sobre isso. Pessoas que têm aumento do risco de câncer gástrico, de câncer de intestino, se beneficiam de manter esses hormônios mais altos ou da reposição, porque a reposição diminui o risco desse tipo de tumor. Ou seja, a gente entender a sua história, a gente entender a sua genética, não vai determinar qual é o seu tratamento, mas vai ajudar a gente a cuidar melhor de forma preventiva e decidir qual é a proposta certa para você. Chegamos ao final da segunda aula, no qual a gente vai entender como entender mais sobre a sua história familiar pode ajudar sim você a decidir melhor o tratamento e cuidar do seu envelhecimento. Eu sou a doutora Ana Priscila, vou convidar você a ativar as notificações e começar a seguir esse canal para que você acompanhe cada uma das aulas que a gente preparou para que você aprenda mais sobre saúde feminina. Espero você no próximo vídeo.